Hoje é dia de falar sobre saúde no programa e nada melhor do que receber a visita do nosso amigo Paulo Roberto de Souza, ele que atende junto à clínica reabilitária aqui no município de Balneário Camboriú, como também em Blumenau. Sou fã, né? E hoje a gente vai falar sobre a condição da saúde relacionada ao pâncreas. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado, Vera. Prazer estar aqui de novo. Quando eu ouvi umas 2 vezes pessoas com problemas relacionados ao pâncreas e é coisa sérias assim normalmente. Um deles, inclusive, tinha uma pancreatite crônica, que é um caso bem complicado, que prejudica bastante a vida do ser humano e pode realmente levar a óbito de uma forma assim precoce. Conta pra gente, doutor, cuidados com esse órgão, as condições que nós devemos observar em relação a um sintoma, se é que existe, como prevenir realmente algumas doenças. Conta tudo, vai lá. Eu escolhi esse tema hoje, Vera, porque o pâncreas é um órgão assim até pouco esquecido, mas que é muito importante. A gente vai falar um pouquinho não das pancreatites ou do câncer de pâncreas ou as doenças mais sérias do pâncreas, mas as doenças que a gente não vê e que está acontecendo em muitas pessoas hoje na população em geral e que não tem noção. Muitas vezes a pessoa está em casa e acha que eu estou com problema de digestão, o meu fígado não está funcionando bem, e na realidade não é o fígado. Muitas vezes é o pâncreas que não está funcionando bem. Porque o pâncreas é um órgão, é uma glândula endócrina que ela, na realidade, ela é endócrina e exócrina, ela produz substâncias para dentro da circulação, para dentro do sangue e para dentro do intestino. Então ele tem 2 funções, o pâncreas. Uma delas é produzir a insulina e o glucagon, que faz o controle da nossa glicemia, do nosso açúcar, e a outra parte é a parte exócrina, que é o que faz a produção das enzimas digestivas. Então o pâncreas é muito importante porque quando o pâncreas não funciona bem, ele não produz as enzimas que vão fazer a digestão dos nossos alimentos. E hoje, com a população extremamente estressada, com cortisol alterado, a população com alteração da alimentação, com excesso de medicamentos, de cigarro, álcool, etc., esse pâncreas também sofre essa pressão do cortisol, a pressão da inflamação crônica, que muitas pessoas hoje, a maior parte das pessoas que vão no consultório fazem um exame simples, que é a proteína C reativa, que indica inflamação. Essa inflamação não é só inflamação de um determinado local, a inflamação é generalizada. E isso afeta o pâncreas também. Então, o pâncreas, quando está inflamado, não uma inflamação aguda, a inflamação da doença pancreática, mas quando ele está inflamado, ele automaticamente começa a deixar de funcionar bem. Se ele não funciona bem, ele deixa de produzir ou produz uma substância como uma insulina não muito boa, ou ele começa a diminuir a produção dessas enzimas pancreáticas. Por exemplo, nessas enzimas pancreáticas tem o quê? A protease, que vai quebrar a proteína. Então, quando você come proteína, você tem que ter a protease, que é eliminada pelo pâncreas, para quebrar a proteína para poder ser absorvido. Tem a amilase, que quebra o amido, tem a lipase, que quebra o lipídio. Então, todas as enzimas pancreáticas têm cada uma a função determinada de quebrar determinado alimento para ele poder ser absorvido. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa pode até se alimentar bem, fazer uma alimentação bem saudável, comer frutas, legumes, proteína, etc. Mas se o pâncreas não está funcionando bem, se ele não tem essa produção das enzimas pancreáticas, acontece de ele não quebrar os alimentos. Se ele não quebra, acontece desse alimento não entrar, não ser absorvido. E isso a gente faz um exame chamado coprológico funcional, que é lá nas fezes. Então, se você observa lá nas fezes muita fibra alimentar, está dizendo o quê? Que a fibra não foi quebrada, está faltando protease. Se você vê gordura lá nas fezes, que é o lipídio, está faltando o quê? Está faltando lipase. A intolerância à lactose hoje. Por que tanta intolerância à lactose? Um tempo atrás, quando se estudava, não se via a intolerância à lactose, ao glúten, etc. Então, muitas vezes, hoje, o que é? Não é o glúten e a lactose que viraram o vilão, é porque o pâncreas não está funcionando bem, a flora intestinal não está funcionando bem, e isso faz com que você tenha essas reações pelo glúten, pelo leite, etc. Muitas vezes também a pessoa tem intolerância à lactose, toma o leite sem lactose e dá problema também, porque não é a lactose o problema é a caseína, que é a proteína do leite. Então hoje, muitas vezes as pessoas acham que tem uma intolerância que num tempo atrás não tinha, e a gente está vendo hoje cada vez mais, qualquer pessoa fala, estou com intolerância à lactose. Eu quando me formei há uns
6 anos atrás, mais ou menos, na época não tinha essa intolerância à lactose, quase não se via falar em intolerância ao glúten. Hoje todo mundo é uma moda, parece que a moda virou moda. Não é o glúten e a lactose que é o vilão, o problema é a parte digestiva, é o pâncreas que não está funcionando bem, é a flora intestinal que não está funcionando bem, não está quebrando bem, a mucosa do intestino não está funcionando bem e faz com que essas substâncias entrem erradamente e faz com que você crie anticorpos contra essa substância. Daí você faz uma alergia ou uma intolerância momentânea àquele tipo de alimento. E aí prejudica o todo. E daí prejudica o todo. Porque aí acaba sobrecarregando o fígado, sobrecarregando também outros órgãos. Exatamente. Então daí você não tem você pode ter uma boa alimentação, mas não tem a absorção. Existe uma frase bem bacana que é o quê? Você não é o que você se alimenta, você é o que você absorve. Se não existe absorção ou existe absorção errada, então tanto para mais como para menos pode prejudicar o organismo. E é isso que a gente procura equilibrar. Hoje todo mundo deveria fazer um uso de uma reposição, de uma suplementação de enzimas pancreáticas, porque quase todas as pessoas têm dificuldade. Esse coprológico que a gente faz, por exemplo, o pH das fezes geralmente dá alterado, dá o pH ácido, geralmente apresenta fibra e lipídio lá nas fezes. Por quê? Porque não está fazendo bem a digestão. Então a parte digestiva, o intestino, que é o nosso segundo cérebro, que é importantíssimo, que é o nosso maior órgão do corpo, é muito importante estar bem equilibrado. E o pâncreas faz parte além da outra parte, que é a parte endócrina, que é a insulina, que a gente já falou em outros programas aqui sobre a resistência à insulina, mas isso dá mais uma outra conversa, que é a resistência à insulina através do cortisol alterado. Então hoje o estresse contínuo da população, o erro alimentar, o excesso de consumo de produtos químicos, de agrotóxicos, de metais pesados, faz com que você tenha dificuldade de absorção, faz com que o pâncreas esteja inflamado e essa alteração de pâncreas faz um erro em todo o metabolismo. Gente, é tão sério e é tão importante esse alerta que o Dr. Paulo nos traz, porque realmente a gente só escuta falar dessa doença no popular, no dia a dia, né? Fora aí das condições da saúde e da medicina, nos casos drásticos, gravíssimos. Mas olha só, como na verdade é no nosso dia a dia o problema, não é um órgão, não é uma glândula que se regenera com facilidade, como o caso do fígado. Quer dizer, ela vai só levando lambada, pâncreas, e vai prejudicando a questão de todo um funcionamento do organismo, porque tem a ver com a digestão e com a absorção. Resumindo, com urgência, seja adolescente, seja aí o adulto, todo mundo dá uma olhadinha, né, em relação ao funcionamento desse pâncreas. E normalmente a gente vê através do exame que você falou das fezes, sangue. Apresenta alguma coisa não, doutor? Tem alguns exames que a gente faz através do sangue, mas assim, o mais importante é ver a sintomatologia do paciente, certo, esse coprológico funcional, às vezes talvez um ultrassom para ver a parte geral, mas assim, as funções do pâncreas são muito importantes, certo, e que a gente não dá muito cuidado. Enzimas, você falou que tem enzimas próprias, então, que pode auxiliar, ajudar, trazer um socorro, aí, um renovo para esse pâncreas. Mas tem algum outro tipo de alimento ou substância que possa ajudar? Por exemplo, em relação aos rins, a gente escuta muito falar da água. Daí tem um alimento, por exemplo, quando você vai comer, por que, por exemplo, você vai num restaurante e tem o abacaxi que se serve o abacaxi? Por quê? Por quê? Por quê? Para ajudar na digestão. O abacaxi tem a bromelina. A bromelina é uma substância que faz a digestão da proteína. Então, boa churrascaria tem que ter um abacaxi. Geralmente tem um abacaxi com a canela, porque a canela diminui a absorção de carboidrato. Então, isso ajuda um pouquinho para não engordar tanto. A canela faz esse papel, que é o cinnamon. E a bromelina faz essa digestão da carne. Tanto certo, é que tem gente que usa, por exemplo, suco de abacaxi para amolecer carne ou frango, etc. Então, tem alguns alimentos, a papaína, do mamão, que ajudam nessa produção de enzimas e que fazem essa melhor digestão. Bom, tá aí, gente. Recado dado, um alerta especial hoje do Dr. Paulo Roberto de Souza, lembrando, nosso médico nutrólogo, atua junto à Clínica Reabilitar e Balneário Camboriú e Blumenau, trazendo pra gente essas informações preciosas. Muito obrigada. Obrigado. Puxa, agora eu preciso dar uma olhada. Não, tem que dar uma olhada.